Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do canal Exílio do Medo. E antes que esqueça, dê aquele like e se inscreva para receber nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. O Garimpeiro Fantasma da Serra Pelada. Conto escrito por Agmael Lima. Na década de 80 do século XX, o Brasil vivenciou um fenômeno semelhante ao ocorrido no Alasca, nos Estados Unidos no final do século XIX, a Corrida do Ouro. Milhares de pessoas de diferentes regiões brasileiras abriram mão de suas famílias e empregos para buscar o sonho de fazer fortuna na Serra Pelada, no interior do Pará. A notícia sobre a descoberta do garimpo se espalhou na velocidade da luz, e em pouco tempo, milhares de pessoas vieram para a região em busca do tão precioso metal. A mineração em Serra Pelada começou no início dos anos 1980. E alimentada pela promessa de se enriquecerem facilmente com a extração de ouro, a área foi invadida por milhares de garimpeiros, e rapidamente se tornou o maior garimpo a céu aberto do mundo, que devido à enorme aglomeração de pessoas, recebeu o apelido de formigueiro humano. O auge da mineração na Serra Pelada atingiu o seu pico em 1983. Só naquele ano, a mina extraiu 14 toneladas de ouro, segundo registros oficiais. Nessa época, 100.000 homens escavavam a cratera aurífera diariamente, todos com o mesmo objetivo: bamburrar, gíria que na linguagem dos garimpeiros significa ficar rico. Porém, a Serra Pelada não foi apenas um lugar que plantou os sonhos naqueles que sonhavam bamburrar, na verdade, foi o pesadelo de muitos que ali fincaram suas esperanças de se enriquecer. O relato a seguir, escutei de um antigo garimpeiro, e narra a trajetória de Ciro, maranhense que tinha como função a de catador de caranguejo no estuário do rio Mearim, que atiçado pelas notícias vindas da Serra Pelada, em 1983, saiu de Cajapió, sua cidade natal, carregando sua coragem e sonhos, veio em busca de ouro no famigerado garimpo. Almejava poder dar dignidade à sua família. Veio sabendo que no garimpo não teria vida fácil, porém a sua vontade de melhorar de vida era maior. Na sua inocência de homem simples, Ciro deixou para trás mulher e filhos, e veio farejando a chance de trabalhar honestamente e conquistar alguma coisa como garimpeiro. Veio penando, passando fome, de carona em carona, pois nem o dinheiro da passagem ele tinha naquele momento. Ciro, ao chegar em Serra Pelada, percebeu que aquele local estava infestado de pessoas gananciosas. Era uma verdadeira terra sem lei, semelhante aos filmes de faroeste que costumava assistir pela televisão, que retratava em seus enredos a trajetória da corrida do ouro americana. No garimpo imperava a violência, a prostituição, lugar onde a maioria dos garimpeiros deixavam seu ouro arrancado da terra com tanto esforço, como o pagamento de bebidas ou nos precários meretrícios ali existentes. Era um verdadeiro inferno a céu aberto. Muitos perderam suas vidas ali, tanto ocasionados pela violência, quanto em acidentes, principalmente soterrados pela queda de alguma barreira. Ciro aprendeu que ali quase ninguém era amigo de ninguém, pois se quisesse permanecer ali sem muitos problemas, ele teria que se fazer de cego, mudo e surdo diante das tragédias que diariamente aconteciam naquele lugar. Para sua sorte, ao chegar àquele lugar, Ciro conheceu um senhor chamado Osvaldo, e este, percebendo que ele era novato, e por simpatizar com ele,
o acolheu em sua tenda e lhe deu muitas dicas de como sobreviver naquele garimpo. Na verdade, seu Osvaldo foi um anjo na vida de Ciro, pois sem as dicas dele, o novato não teria durado uma semana naquela rinha de gananciosos. Ciro começou a trabalhar sempre ao lado do seu novo amigo, que por sua parte o ensinou os truques do garimpo durante as horas de trabalho pesado a qual submetiam. O garimpeiro trabalhava com a intuição que aquele seu lugar não era para ele, mas sempre na esperançosa vontade de encontrar algum ouro, e assim poder voltar para junto da sua família no estado do Maranhão. Mas uma coisa era certa, Ciro não tinha nenhuma intenção de voltar para sua casa, sem levar nenhum dinheiro. Para ele era muito vergonhoso voltar para casa de mãos vazias. Muitas brigas aconteciam naquele lugar, pessoas eram assassinadas a tiro, a facada ou a pauladas. Brigavam por bobagens, as brigas eram confusas. Na maioria das vezes não se sabia como começava, porém uma coisa era certa, alguém sempre acabava perdendo a sua vida naquelas confusões. A maioria dos defuntos sequer eram entregues aos familiares. Os corpos eram enterrados por ali mesmo, num verdadeiro cemitério de indigentes, localizado num terreno próximo ao garimpo. A Serra Pelada deixou muitos órfãos Brasil afora, e muitos filhos nunca souberam dos trágicos finais dos seus pais. Devido a tantas chacinas e assassinatos, aquele lugar passou a ser palco de vários acontecimentos fantasmagóricos. Muitos relatos e casos sobrenaturais assombravam os garimpeiros dali, que ao tentar dormir à noite, ouviam gritos ao pé do ouvido, bem como pedido de socorro, além de pesadelos infindáveis com a aparição de corpos mutilados pedindo para serem levados e entregues aos seus familiares, para poderem assim descansar em paz. Certa tarde, enquanto garimpava com o Sr. Osvaldo, Ciro se distanciou um pouco, e enquanto seguia de cabeça baixa em busca de ver no chão algum vestígio de ouro, percebeu a aproximação de um homem todo ensanguentado. O garimpeiro, assustado, tentou se afastar daquele homem ferido, por não querer se meter em problemas. Porém aquele homem pediu para que Ciro não corresse, pois ele não estava pedindo ajuda, mas sim mostrar ao garimpeiro, onde ele poderia encontrar uma quantidade de ouro. Como ele nunca tinha visto aquele homem antes, Ciro acreditou que aquela aparição era de uma alma do outro mundo. De frente àquela alma apenada, Ciro ficou em transe, sem reação alguma. De repente o fantasma disse que era também maranhense, que assim como Ciro, veio ao garimpo teleguiado pelo sonho de ficar rico e dar uma vida digna aos seus familiares, e que devido à ganância de outro garimpeiro, caiu em uma emboscada e foi morto pelas mãos de um sanguinário assassino, e assim o pobre homem não teve a sorte de voltar para os seus parentes bamburrado como havia prometido. Em seguida, aquele homem anunciou a Ciro, que se acaso ele quisesse, ia indicar o local onde ele poderia escavar e retirar uma boa quantidade de ouro. Porém revelou que para receber aquele tesouro, tinha uma condição, que ele fosse até a mãe daquele homem ferido, entregar metade do ouro que fosse arrancado. Disse ainda que a sua mãe rezava todos os dias para obter notícias dele, e para pedir proteção a Deus para que seu filho pudesse encontrar ouro para enfim oferecer melhor condições financeiras à sua família. Pediu que se ele aceitasse a sua proposta, fosse até sua mãezinha dizer a ela que o seu filho estava bem, e que ela repartisse com todos os seus irmãos o dinheiro do ouro que ele estava mandando, que depois ele mandaria mais dinheiro para ela. A alma daquele homem,
Pediu ainda que não revelasse para sua mãe que ele não estava mais vivo, pois caso isso ocorresse, ela não resistiria a tamanha tristeza. Depois disso, a alma penada disse a Ciro que, no dia seguinte, voltaria para saber da resposta do mesmo, e se esse aceitasse tal missão, indicaria o local onde estava o ouro, bem como onde ele deveria vender, e onde ele deveria encontrar a sua mãe. Revelou ainda que não contasse a ninguém sobre o que ele havia presenciado. Que Ciro não procurasse mais nada por ali, pois a vida do mesmo estaria correndo perigo, e que ele teria apenas uma semana para sair da Serra Pelada, caso contrário, ele também haveria de ser assassinado. Quando aquela visagem desapareceu, Ciro ficou sem entender nada, porém não relutou, e não cairia na besteira de pagar para ver se aquilo tudo era verdade ou não. Como ele já tinha adquirido e guardado algumas pepitas de ouro, chegou à conclusão que era melhor sair dali com vida do que não sair de jeito nenhum. As coisas naquele garimpo não era brincadeira, pois para alguma pessoa perder a vida ali, só bastava alguém acordar com o capeta no couro e cismar da cara de alguém. No dia seguinte, Ciro trabalhou intensamente, mas o fantasma não apareceu. Pensou que talvez ele tinha delirado no dia anterior, ou aquilo tudo era algo da sua cabeça confusa. Mas à noite ao dormir, Ciro sonhou com o dito homem. No sonho aquela alma o pediu para que a seguisse até o local onde ele deveria escavar para encontrar o ouro. Enquanto eles caminhavam, aquele homem repassou novamente todas as instruções que Ciro deveria seguir a partir dali. Revelou que em vida se chamava Francisco, e que sua mão se chamava Maria. Deu o endereço da sua mãe, onde ele deveria entregar a parte que caberia a ela. Disse para que ele vendesse o ouro em Marabá, longe dos atravessadores, e que entregasse a metade em dinheiro vivo nas mãos da sua mãezinha, que morava na cidade de Coroatá, no Maranhão. Em seguida mostrou o local onde ele deveria cavar e retirar o seu tesouro. Ao acordar, Ciro foi até o local indicado em sonho pelo fantasma, começou a cavar e não demorou muito tempo para que este se deparasse com várias pedras do tão valioso metal. Finalmente Ciro estava bamburrado. Colocou o seu ouro num saco de estopa e levou para o barraco onde ele dormia. Em seguida inventou uma desculpa, agradeceu ao Sr. Osvaldo pela hospitalidade, se despediu do mesmo, e saiu daquele garimpo levando nas costas o seu ouro. Ao chegar no local indicado para a venda do ouro, pesou o mesmo, e constatou que conseguirá 11 quilos do metal precioso. Vendeu tudo, era uma boa grana que a preços de hoje, seria de aproximadamente 4,5 milhões de reais. Depois viajou rumo a Coroatá, para entregar a parte da mãe do falecido Francisco, conforme a sua vontade. Ao chegar no pequeno casebre, a mãe de Francisco estava sentada na porta, e após a revelação de Ciro, Dona Maria disse que naquela mesma noite havia sonhado com o seu filho, sendo que no sonho ele dizia que estava mandando para ela uma quantia em dinheiro para que ela suprisse as necessidades financeiras. Em seguida, Ciro deu a ela a sua parte, ela agradeceu. Porém, coração de mãe não se engana, mesmo sem que Ciro não tenha dito nada, o seu olhar de tristeza revelou que ela sabia que o seu amado filho, não estava mais vivo. Naquela mesma tarde, Ciro se despediu daquela senhora e foi embora para sua casa.
À noite, ao dormir em um hotel de beira de estrada, Francisco apareceu novamente em sonhos e lhe agradeceu por tudo, e disse que a partir dali ele poderia descansar em paz, pois a promessa que ele tinha feito de dar vida digna à sua mãe e seus irmãos havia sido cumprida, mesmo depois dele estar morto. Quando Ciro chegou em casa, com a parte do dinheiro que lhe coube, comprou casas e montou lojas e comércios, empregou vários familiares e amigos e se tornou um empresário bem-sucedido na cidade de Cajapió, no Maranhão. Até hoje, Ciro manda rezar missa em agradecimento e em favor da alma de Francisco, o garimpeiro fantasma da Serra Pelada, por ele ter sido um anjo da guarda naquele inferno na terra, que lhe ajudou a realizar o seu sonho de tirar a sua família da miséria e dar a ela uma vida com dignidade. Ciro carrega consigo uma certeza, a que se aquela alma penada não estivesse lhe protegendo, ele não teria conseguido sair de lá com vida. Nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. Meu tio xingava muito. Conto escrito por Agmael Lima. Segundo o que dizem os antigos, as pessoas que xingam costumam atrair energias negativas para suas companhias, bem como presencia a aparição ou atraem criaturas sobrenaturais que passa a atormentá-las ou assombrá-las diariamente. Muitas pessoas que xingam relatam terem presenciado a companhia de personagens sobrenaturais o tempo todo em suas casas, nos seus trabalhos, no seu cotidiano em geral, e que tais espectros passam a conviver com eles, como estes se fossem membros da família do xingador. Para que a pessoa se livre de tais encostos, é preciso que se tenha a ajuda espiritual de um padre, onde o mesmo realiza um ritual de exorcismo, para que expulse para bem longe aquele ser sobrenatural. Tio Zilton, proprietário de uma pequena fazenda e antigo morador de Nova Ipixuna, tinha por hábito xingar diariamente. Xingava em sua casa, no seu trabalho, seja por raiva, seja por alegria. Xingava pessoas. Xingava onde quer que fosse. Xingava até por brincadeira. Eu mesmo já o presenciei por várias vezes, xingando exageradamente, sendo que o xingamento e desgraça era o seu favorito. Lembro-me que em uma certa tarde chuvosa, enquanto tio Zilton tentava apartar alguns bezerros das suas mães, para depois prendê-los no seu curral, os animais estavam inquietos, e não entravam para o cercado de jeito nenhum. Diante da teima daqueles animais em não querer entrar no curral, meu tio destilou um rosário de xingamentos, como se tivesse pedindo para que alguma força oculta o ajudasse, para que aqueles bezerros entrassem no seu curral. Oh, desgraça miserável do Satanás! Entra nesse curral, bando de peste dos infernos! Dizia ele entorpecido de raiva. E nada dos bezerros entrarem no curral. Parecia que quanto mais ele xingava, mais ariscos os bezerros ficavam. E ele continuava. Desgraça, 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 desgraça. 5.000 desgraça logo, para ver se esses filhos de Beelzebu entram na peste desse maldito curral. E assim continuou seus xingamentos, e nada dos bezerros obedecerem. Os animais iam pertinho da porteira, mas quando estavam quase entrando, eles voltavam em disparada. Ô inferno para ter cão, entra aí filhos de Lúcifer! Desgraça, 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 desgraça,
1,5 milhão em desgraça, nas costas desses bezerros, para ver se eles entram na porra desse curral. Tio Zilton naquela tarde, lutou até quase anoiteceu, até que conseguiu prender os bezerros no curral. Não sei se é por coincidência, ou se os dizeres dos antigos realmente fazem sentido, mas tio Zilton passou a notar dentro de sua casa a presença de uma anciã horripilante, vestida numa roupa suja e escura, de pele enrugada, o nariz grande, os olhos assustadores, o rosto cheio de verrugas, o corpo corcunda, os dentes escuros e aparentemente apodrecidos, e com uma gargalhada terrivelmente aguda e aterrorizante. Somente o meu tio notava a presença da tal mulher, os outros habitantes da casa não a havia. Meu tio temia a presença daquela senhora na sua casa, porém guardou para si tal segredo, na intenção de não assustar os demais moradores da sua residência. Certo dia, tia Judite, esposa do tio Zilton, resolveu ir para a cidade, e só voltaria no outro dia. Por isso preparou a comida, e pediu para ele, que na hora do jantar, ele esquentasse o seu alimento e se servisse. Depois disso ela seguiu a sua viagem e ele foi para o campo cuidar do seu gado. À noite, quando voltou do campo, meu tio estava tão cansado, que depois de tomar o seu banho, teve preguiça de esquentar a sua comida. Xingou umas 3 desgraças, e acabou indo se deitar sem ter jantado. No meio da noite ele foi acordado, com a presença da anciã horripilante dentro do seu quarto, lhe oferecendo uma travessa cheia de uma feia sopa, que borbulhava e soltava fumaça de tão quente. A senhora com a vasilha de sopa se aproximou dele, e tentou abrir a sua boca para obrigar que ele comesse aquela comida, mesmo estando pelando de quente. Meu tio lutou para se livrar daquela mulher, que teimosamente insistia em forçá-lo a comer aquela sopa afogueada. Rezou várias vezes pedindo a Deus que retirasse aquela criatura da sua vida, até que ela saiu do seu quarto. Naquela noite ele não dormiu, devido a dita mulher ficar andando pela casa, rindo sinistramente madrugada adentro. No outro dia, antes da chegada da minha tia, meu tio foi à cidade, e contou para algumas pessoas o acontecido ocorrido com ele durante a noite. Foi aconselhado a procurar o pároco da cidade, que ao ouvir o seu relato, decidiu ir com ele e minha tia para sua fazenda, realizar um exorcismo, para expulsar aquele demônio da sua casa. Naquela mesma noite, o padre realizou um ritual de exorcismo e muitas orações na casa de tio Zilton, para que a mulher sobrenatural que antes aparecia naquela residência, nunca mais fosse vista ali. E isso realmente acabou acontecendo. Aconselhado pelo padre a ir mais à igreja, e também a parar de xingar, tio Zilton amenizou os seus xingamentos, e a partir daquele dia, por medo de voltar a se encontrar com a mulher da sopa quente, nunca mais meu tio perdeu uma missa na igrejinha da comunidade onde mora, fazendo companhia à minha tia, que sempre foi religiosamente devota. E vamos para o vídeo de hoje. A Anciã da Mala. Conto escrito por Agmael Lima. Dona Rosalinda viveu por 97 anos, sendo que durante a maioria desse longínquo tempo de sua vida, ela morou na zona rural.
Saiu do Maranhão em meados da década de 70, em companhia do seu marido e os seus 11 filhos, e veio morar na então vila de Nova Ipixuna, no estado do Pará. Vieram em busca de melhoria de vida, já que na sua terra natal, a vida não estava sendo nada fácil. No Pará conseguiu comprar um pedaço de terra, onde por vários anos trabalhou ao lado de sua família, conseguindo assim realizar o seu sonho de melhoria de vida, numa terra de muita fartura. Dona Rosalinda nunca gostou de morar na cidade, e mesmo depois do falecimento do seu marido, ela insistiu em continuar morando na sua pequena fazenda, que ficava a aproximadamente 5 quilômetros de Nova Ipixuna. Com o passar dos anos, alguns filhos se casaram, outros foram morar em outras cidades, enquanto Dona Rosalinda continuava morando apenas com o seu filho caçula, na sua propriedade rural. Mesmo acometida de diversos problemas de saúde, ela, com seus 97 anos de vida, insistia em continuar morando em seu pedaço de chão, criando suas galinhas e seus porcos. Quando o último filho se casou, propôs que a sua mãe fosse morar na cidade, e mesmo contra a vontade dela, acreditando que longe do dia a dia rural, ela conseguiria readquirir a sua saúde, bem como poderia ter uma vida com mais conforto. Com esse entendimento, comprou uma casinha para ela em Nova Ipixuna e a levou para morar lá. Contrariada, Dona Rosalinda chorava todos os dias, e com saudade do seu antigo lar, vivia pedindo ao filho que a levasse de volta, pois queria terminar seus últimos dias de vida, morando no lugar onde sempre viveu e criou toda a sua família. Apesar dos apelos da mãe, o filho da anciã nunca permitiu que a mesma pudesse voltar a morar na sua fazenda, o que fez com que aquela senhora, certo dia, resolvesse voltar com as suas próprias pernas, até a sua propriedade rural. Pegou algumas mudas de roupas, colocou-o dentro de uma velha mala, e saindo à rua começou a pedir às pessoas que a levasse até a sua casa da roça. Como ninguém atendia o seu pedido, ela resolveu ir a pé puxando a sua pesada mala. O sol estava escaldante, mas, mesmo assim, Dona Rosalinda seguiu o seu caminho. Arrastando a sua mala, andou por mais de 3 quilômetros até chegar a uma grande ladeira onde ela, mesmo quase sem forças, insistiu em seguir o seu caminho. Aos pés da ladeira do Sabão, devido à insolação e seus problemas de saúde, além da idade quase centenária, Dona Rosalinda não conseguiu suportar e acabou falecendo. Morreu sozinha, apenas na companhia da sua mala, naquela tarde ensolarada e de temperatura quase que insuportável. Naquela mesma tarde, o corpo daquela anciã foi levado para o velório. Na sentinela, o filho, muito triste, lamentava a morte da sua mãe. Ela morreu por não concordar em continuar morando na cidade, e ele, em momento algum, não teve a sensibilidade de atender os insistentes pedidos da sua falecida mãe. Algum tempo depois do sepultamento de Dona Rosalinda, fatos sobrenaturais passaram a ser percebidos no local onde ela falecera. Vários viajantes à noite declararam ter visto subindo a longa ladeira do Sabão uma anciã arrastando uma pesada mala e pedindo para que os mesmos a ajudem a chegar até a sua fazenda. Vários são os relatos. Numa noite de sábado, um pouco além da meia-noite, Belarmino trafegava de bicicleta, vindo de Nova Ipixuna para sua pequena propriedade. A noite estava iluminada por um cintilante luar de outono. Os pássaros noturnos entoavam a sua mórbida orquestra,
enquanto as estrelas e a lua, enfebrecidas de encantos, enfeitavam o céu sem nuvens daquela noite. Ao aproximar-se da ladeira do Sabão, Belarmino sentiu que alguém puxava a garupa da sua bicicleta. Era uma força descomunal, e por mais que tentasse, as suas pernas não suportavam pedalar para fugir dali. Ao olhar para trás, Belarmino notou que uma anciã, aparentemente desesperada, segurava sua bicicleta. Lhe dizia: "Me ajude a subir a ladeira com esta mala, ela está muito pesada e sozinha não consigo chegar ao topo." Belarmino tremia de medo, pois sabia de ouvir contar que naquele local uma senhora carregando uma mala havia falecido. Apavorado diante daquela aparição fantasmagórica, começou a rezar até que se libertou daquela situação. Outro caso aconteceu com Najib, um vaqueiro corajoso e muito trabalhador, que sempre gostou de tomar suas cachaças e brincar nas festas ocorrentes em Nova Ipixuna. Certa noite, arreou Tijuca, uma mula preta e arisca pertencente ao dono da fazenda onde trabalhava, e foi até a cidade tomar umas pingas. Ao voltar da festa naquela noite, vinha cantarolando feliz, montado em Tijuca, e ao se aproximar da ladeira do Sabão, notou que na garupa da mula havia uma pessoa também montada. Ele não sabia como aquela pessoa foi parar ali, pois ninguém lhe pediu carona para vir com ele. Najib notou que uma senhora bastante idosa segurando uma mala estava montada na mula junto com ele. O corpo frio daquela mulher parecia congelar as suas costas e o peso era tão grande que mal a mula conseguia andar. O animal gemia devido ao peso que carregava. "Desça daí, senhora. A mula não aguenta nós dois", disse Najib apavorado de medo. "Apenas me ajude a subir essa ladeira, eu não consigo subir sozinha, pois a minha mala está muito pesada." Najib lembrou naquele momento que um amigo seu havia lhe contado que uma senhora chamada Rosalinda havia morrido ao lado de uma mala naquela ladeira. Daí começou a rezar até que conseguiu afugentar aquela alma penada. Até os dias de hoje, os moradores daquela região rural evitam trafegar nas proximidades da ladeira do Sabão, temendo encontrar com a alma insistente de Dona Rosalinda. Escrito por Agmael Lima. Em Nova Ipixuna, mais precisamente no local onde hoje se encontra edificado o Estádio Municipal Gercílio Gomes Pereira, o Gercilão, existia desde o início dos anos 80, um campo de chão batido, onde os primeiros moradores não ipixunenses praticavam a arte do futebol. Durante muitos anos o local não tinha iluminação elétrica, o que fazia com que a prática esportiva citada acontecesse somente durante o período diurno. Quando chegava a noite era frequentado como ponto de encontro de casais, que ali realizavam aventuras sexuais nas suas proximidades, principalmente debaixo das árvores que circundavam o campo ali existente. Havia no fundo daquela arena esportiva algumas moitas de bambus, lugar preferido para aqueles que no meio da noite realizavam suas peripécias sexuais. Muitos moradores de Nova Ipixuna, por anos usufruíram de tal prática. Porém, quase ninguém tinha coragem de ir sozinho até aquele local, devido ao relato de muitos frequentadores terem presenciado ali uma presença sobrenatural enquanto por lá estiveram desacompanhados. Trata-se da aparição de uma mulata sedutora, de longos cabelos negros,
vestida de branco e cheirando a flor de jasmim que costumava aparecer em noite alta de lua clara, sentada debaixo do bambuzal convidando os homens para irem ao seu encontro. Atraídos pela beleza da mulher de branco, os homens acabavam se aproximando dela, e depois de uma intensa troca de carícia, regada a beijos eloquentes e prazerosos orgasmos, ela simplesmente se transformava em uma figura cadavérica e monstruosa, com chumaços de algodão tampando sua boca e nariz, a convidar o seu parceiro para ir com ela conhecer a sua casa, revelando ainda que quer levá-lo ao seu mundo, para que esse se torne o seu eterno amante, junto ao harém masculino que ela mantém no submundo. Depois do convite, quando o homem seduzido e paralisado entra em um verdadeiro estado de transe e desaparece. Segundo alguns depoimentos, o homem levado pela mulher de branco só se salva se no momento em que estiver sendo abduzido por ela, for despertado pelo primeiro cantar do galo, o que faz com que a criatura o abandone. Caso o sujeito tenha a sorte de ser despertado pelo primeiro cantar do galo, este quando acorda percebe que está deitado dentro do cemitério Nossa Senhora da Penha, que fica localizado cerca de 3 quilômetros do campo de futebol. Quando acorda, o infeliz amante sai em disparada em busca de sua casa. Vários homens, talvez desavisados do perigo ou por curiosidade em relação a este caso, acabaram indo à noite sozinhos até o campo, constatar a veracidade dessa história, sendo que vários desses homens acabaram desaparecendo e outros, com mais sorte, voltaram para relatar o quase fatal encontro com a tal mulher de branco do campo de futebol. Ainda no final dos anos 80, numa noite de sábado iluminada pelo luar de junho, Etelvino, um homem de mais ou menos 25 anos de idade naquela época, resolveu andar pelas ruas da cidade na intenção de encontrar uma mulher para com ela ter uma noite de prazer sexual. Como não encontrou ninguém, resolveu voltar para casa, sendo que nessa volta resolveu passar em frente ao tão famoso campo de futebol. Etelvino era morador novato em Nova Ipixuna e talvez por isso ainda não conhecia a história da mulher de branco que costumava aparecer por aquelas bandas. Ao passar em frente ao campo, percebeu impregnado no ar um forte cheiro de jasmim, nada de anormal, já que naquele período do ano, era comum se encontrar pelas ruas da cidade vários jasmineiros floridos, plantados em frente às casas dos moradores. Porém o cheiro floral parecia cada vez mais forte, até que de repente o silêncio da noite foi quebrado por um som vindo de debaixo do bambuzal plantado próximo ao campo. Psiu! Psiu! Etelvino olhou e ficou surpreendido ao notar que debaixo daquelas árvores estava sentada uma linda mulher vestida de branco. Sua beleza se contrastava com a beleza da lua que naquele momento parecia um farol iluminando a noite. Etelvino não teve nenhuma dúvida, se aproximou daquela desconhecida e tratou logo de puxar conversa com ela. Boa noite, moça. O que uma mulher tão linda procura a uma hora dessas por aqui? Ela respondeu. Eu estava à sua espera. Gostaria de ter a sua companhia para admirar comigo a beleza desta noite. Mas eu nem te conheço. Como sabia que eu ia passar por aqui? Te vi passando quando você ia e imaginei que na volta passaria por aqui e resolvi te esperar. Etelvino, encantado pela beleza surreal daquela mulher, acabou se aproximando um pouco mais e ao sentar ao seu lado, pode perceber o quão bela ela era. Aquela mulher trazia em si tatuada características da mais bela entre todas as mulheres que Etelvino conhecia.
A pele na cor jambo tentação, os lábios carnudos e tentadores, o olhar hipnótico, o corpo coberto por num longo vestido branco, perfumado com a mais pura essência de jasmim. Nesse momento, Etelvino não resistiu aos encantos daquela mulher e tocou em suas mãos, acariciou a sua pele, e naquele instante os dois permitiram que as palavras não fossem mais necessárias, e na instantaneidade do momento presente fecharam os seus olhos e juntos viajaram nas mágicas entrelinhas de um profundo e demorado beijo, sentindo a inexplicável sensação, típica que só se sentem os mais tépidos amantes que se entregam de corpo, alma e coração. Entre toques, beijos e carícias, os dois acabaram se amando ali mesmo debaixo do bambuzal, presenciados apenas pela presença tímida de alguns raios de lua que teimavam atravessar os galhos da árvore, que naquele momento servia de quarto para aquele casal. Tempo depois, cansados de prazer e ainda deitados sobre as folhas que serviu de colchão para aquele coito, Etelvino percebeu que aquela mulher já não parecia ser a amante perfeita que acabará de lhe proporcionar um deleite inesquecível. Sua pele parecia perder o brilho, seus cabelos pareciam sem vida, suas carnes aparentemente definhavam, e em seguida ele notou que estava deitado ao lado de uma mulher cadáver, e fantasmagoricamente assustadora. Etelvino tentou correr, mas não conseguiu. Suas pernas pareciam perder as forças. Seu corpo se entorpeceu numa assustadora paralisia. Nesse momento ela o agarrou dizendo: "Você não pode ir embora, meu amor. Você agora me pertence. Vou te levar para viver comigo no meu submundo." E continuou: "Meu habitat é o Vale das Sombras. Em vida tive dezenas de amores perdidos. Sobrevivi guiada pela malícia dos amores mal resolvidos, mas nunca fui amada de verdade. Tive uma infinidade de amantes casados e em parceria deles fui responsável pela destruição de muitos casamentos. Morri há muitos anos sem me retratar dos meus erros, embriagada em um bar aqui próximo ao campo numa bela noite de lua, e por isso estou condenada a recrutar homens boêmios para compor o meu exército de amantes no mundo que herdei além da vida. Venha comigo agora." Etelvino nesse momento sentiu as mãos geladas daquela mulher lhe segurando como se tivesse levando para outro mundo. Já era madrugada e então se ouviu o primeiro cantar do galo, o que fez com que ele acordasse deitado no meio do cemitério Nossa Senhora da Penha, enquanto aquela alma fantasmagórica teria dado uma sinistra gargalhada e desaparecido entre os túmulos. Naquele mesmo momento, Etelvino se levantou e saiu correndo de dentro do cemitério e voltou para Nova Ipixuna. No outro dia ele vendeu seus bens e mudou-se para outra cidade e nunca mais voltou a ser boêmio. Lourenção vive. Conto escrito por Agmael Lima. O desenvolvimento da região sudeste paraense durante um grande período foi alavancado pelo extrativismo, principalmente pelo comércio de caucho, de castanha do Pará, depois, de cupuaçu e açaí, além de pescados, caças e minerais preciosos. No final do século XIX, comerciantes e exploradores de tais produtos fundaram Marabá, que depois se tornou a mais importante cidade da região. Contaram-me que nos anos 30 do século XX, morava em Marabá, um comerciante conhecido como Lourenção. Ele possuía um barco no qual usava para transportar tudo o que comprava, pelo caudaloso rio Tocantins.
Ele sonhava construir fortuna com a compra e venda de produtos nativos da região. Lourenço era um homem bastante alto e tinha aproximadamente 50 anos de idade. Possuía fama de ranzinza e agressivo, além de consumidor excessivo de bebidas alcoólicas. Quando estava em estado de embriaguez, tratava todos com mão de ferro e por diversas vezes, chegou a agredir pessoas, principalmente sua esposa, seus filhos e sua sogra, que morava na sua companhia. Por outro lado, Lourenço, apesar de ter a fama de muito ganancioso, era um homem muito trabalhador e vivia do suor do seu rosto. Quando seus barcos se encontravam carregados de produtos, ele mesmo, acompanhado de seus familiares, embarcava numa viagem que poderia durar semanas, no intuito de revender suas compras em Belém, seguindo o curso navegável do rio Tocantins. Contam que certa tarde de inverno, Lourenço, depois de carregar seu barco, decidiu navegar rio abaixo até a cidade de Belém, assim como fazia costumeiramente. Nessa viagem, embarcou sua esposa e seus 4 filhos, além da sua sogra. Muitos o aconselharam a não ir, porém como ele não ouvia ninguém, além da sua intuição, ignorando o conselho de outros, seguiu a sua viagem. Lourenço, como era de costume, bebia durante quase toda a viagem. Nessa não foi diferente. Mal começou a navegar, ele começou a beber, e dentro de pouco tempo já se encontrava embriagado, brigão e agressivo com seus tripulantes. Há relatos de pessoas que viajavam em outros barcos, que durante a viagem, além dele ter batido nos filhos, ele chegou a agredir sua esposa e sua sogra. No rio Tocantins, precisamente no percurso correspondido entre os antigos povoados Tauri e Pixuna, há um trecho pedregoso e de difícil navegação e com várias cachoeiras e redemoinhos no meio do rio. Navegar por aquele local, principalmente durante a noite com chuva, era arriscado demais. Muitos inclusive já haviam perdido a vida tentando navegar por aquele local. Naquela noite chovia bastante. O vento era tão forte que por várias vezes chegou a quase virar o barco. Mas Lourenço, ignorando os avisos da natureza, continuou prosseguindo sua viagem, colocando em risco a sua vida, e a vida dos seus familiares. Não deu outra, ao tentar transpor uma cachoeira, o barco de Lourenço foi sugado por um forte redemoinho, e acabou indo parar no fundo do rio Tocantins. Ninguém escapou. Até hoje nem o barco e nenhum dos 7 corpos foram encontrados. Foi uma verdadeira tragédia em família. O local onde foi ceifada aquelas 7 vidas, naquela tormentosa noite, recebeu o nome de Cachoeira do Lourenço. É um lugar assustador. Muitos navegadores e pescadores relatam que ao passar pelas proximidades daquela cachoeira à noite, ainda é possível ouvir 7 gritos desesperados implorando por socorro. Há casos de navegadores desavisados que perderam as suas vidas depois de irem tentar atender aos 7 gritos no meio da noite e acabaram naufragando seus barcos e rabetas, tendo assim o mesmo fim que teve a família de Lourenço. Se por um acaso, ao navegar por esse trecho do rio Tocantins durante a noite, e ouvir gritos de socorro, cuidado! É melhor você seguir a sua viagem. Talvez seja Lourenço, querendo te levar para junto dele, no fundo do rio Tocantins.